Bom dia, então, a todos. Bom dia às mamães, em especial, não é? Mês de maio, não é? É o mês que nós estamos aqui na igreja, numa campanha e numa dedicação especial às famílias. Intercessão em favor das famílias. É o mês das famílias. E família começa com mãe, não é? Então nós temos que homenagear, e hoje é um dia muito especial. Porque ao falar de família, falamos também de mães, falamos de pais, falamos desse núcleo criado por Deus, que é tão importante para nós. E a gente pensei muito sobre os textos, sobre as coisas, como falar, e eu estava lembrando que já é a terceira ou quarta vez que eu falo no Dia das Mães aqui, sempre tomo um personagem bíblico, e hoje eu vou pegar um outro personagem diferente, que tem mais a ver com família do que com mãe, mas também ela foi mãe e uma mãe importante. Então, nós falamos de família e família bíblica. E a gente fica alegre quando a gente vê aqui na frente essas crianças, essas mães e pais aqui, de fato como família bíblica. Não esse conceito desvirtuado que nós estamos vendo pela sociedade atual, não é? Que quer impor, a sociedade quer nos impor um conceito de família totalmente equivocado. Porque quando nós vemos aí pai querendo ser mãe e mãe querendo ser pai, e essas famílias distópicas que nós estamos vendo, né? Quando ser mãe, por exemplo, está sendo confundido ser mãe de pet, que nós estamos vendo, mãe de reborn. Então, é uns negócios assim tão malucos, a sociedade de fato enlouqueceu. Nós chegamos à conclusão que a sociedade está doente, muito doente. E quando a gente vê essas crianças, mães aqui na igreja, é um alento para nós, é uma esperança, Senhor, de que a continuidade das coisas certas acontecerão. Porque, biblicamente, é isso que Deus nos deixou. A família como de fato ela deve ser, homem e mulher, assim Deus os criou. Não é? Não o genitor 1 e genitor 2, mas pai e mãe. Hoje, inclusive, muitas escolas estão proibindo celebrar o Dia das Mães, porque não pode, porque tem o pai que é a mãe, não pode, então está começando a criar um problema muito sério. E nada a ver, mãe é mãe, mãe é mãe. É um atributo exclusivamente feminino, é um atributo da mulher, e esse é um dia especial. Então nós vamos ter que falar de mães e de família aqui. E falar de mães é um desafio muito grande, porque falar de mães é exaltar a mulher que tem o divino, atributo divino da concepção, essa que é a mãe. É interessante porque entre os atributos da mãe que Deus deu, ela deu uma condição de lutar e de brigar pelos seus filhos. Mãe luta pela prole. Mãe é aquela que não tem medo, não tem receio. E será que existe entre nós alguém que nunca sentiu medo? Todos nós somos dotados também do medo, do temor. Temer é inerente do ser humano diante do perigo. Isso é uma questão própria do ser humano. E Deus nos equipa para combater o temor com a coragem. Então, pessoa medrosa é aquela que é desprovida da autoconfiança e acaba se tornando vítima da ansiedade e do medo. Agora, Deus permite que nós possamos exercer essa coragem diante das dificuldades da vida, dos desafios. E ser mãe
é ter essa coragem em defesa da prole, em defesa da sua família. No texto bíblico, que na primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 4, nos traz o seguinte texto: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que o apóstolo Pedro quer dizer aqui? O apóstolo Pedro está dizendo que o Senhor, que Deus, valoriza muito a mulher, na mulher que tem um coração firme em suas convicções e um espírito manso e tranquilo. Isso significa confiar em Deus e ter coragem para cuidar da sua família. Ter coragem é enfrentar o perigo com tranquilidade, com confiança interior. Ora, a mulher, nos dias de hoje, todos nós sabemos, está envolvida pelas pressões da sociedade, do cotidiano, quer sejam financeiras, profissionais, tem atenção com a sua família, com os filhos, com o marido. Ela necessita, sem dúvida, de uma boa dose de coragem para enfrentar toda essa situação. E ela precisa disso para superar obstáculos que se aparecem no dia a dia dentro da família. Então, ser mãe é um ato de coragem. Mãe é aquela que enfrenta qualquer obstáculo em defesa do seu filho. É aquela que, como aquela mulher que teve o filho roubado, tá certo, pela outra mãe e levam a Salomão, naquele episódio, ela identifica o filho dela, sabe e vai à luta, porque ela era uma mulher humilde, tanto era humilde que vivia no mesmo quarto com uma prostituta, e no entanto ela vai em defesa do filho procurar o rei. Ela foi a mais alta autoridade da época em defesa do seu próprio filho. Ela pouco se importa se ela estava passando por uma situação ridícula ou não, mas ela foi. Mãe não tem senso de ridículo quando está em defesa do seu filho. Mãe, ela se expõe, ela se desveste, ela toma qualquer atitude que for necessária em defesa da sua família, da sua prole. E nesse Dia das Mães, então, quero falar uma coisa importante. Quero falar de uma figura bíblica diferente das outras que eu já tantas vezes falei aqui. Falamos já dessa mulher, falamos da mãe Sulamita, já falamos de Ana e sempre outras personagens bíblicas que aparecem, que são exemplos de mulheres de coragem que Deus exalta e permite que elas sejam exaltadas dentro da sua palavra de Deus. Quero retratar aqui uma figura bíblica, exemplo de uma mulher sábia, destemida e uma mulher de coragem em defesa da sua família. E o seu nome é Abigail. E se encontra no texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, que nós leremos agora. Preste atenção. Capítulo 25 de Samuel, leremos do versículo 2 em diante. 1 Samuel, capítulo 25. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal
e perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera o que vê e que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre jumentos. E disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que me lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, e lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma fostes pelo Senhor impedida de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, esse a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração de sangue, que sem causa vieres a derramar,
e o de haveres vingado contra as próprias mães, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhesses de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, o que essa lhe havia trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele já fazia em casa um banquete, como banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. E tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: e eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, qual era de Galim. Então esse texto, o capítulo todo, trata dessa situação. O nosso contexto aqui, para relembrar um pouco, assim, Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, como sucessor de Saul. Porém, ele era fugitivo, porque Saul, tomado de ciúmes do seu reino, tentava matar Davi de todas as maneiras. Naquele tempo, temos que entender que a maioria das pessoas trabalhava nos campos e eram pastores de rebanhos que trabalhavam muito para os grandes fazendeiros, para os grandes patrões, aqueles que tinham terras e grandes quantidades de terra. Durante o período em que Davi, então, era fugitivo, ele conseguiu angariar a simpatia de um grupo que era leal a Davi. Eles tinham um grupo muito leal a Davi, que acompanhou Davi nessa fuga, e tinha também os apirus que somaram com Davi. Apirus eram bandos de bandoleiros que somaram junto. Mas esses grupos que viviam nas montanhas davam proteção contra aqueles assaltantes que vinham e assaltavam as pessoas quando estavam trabalhando no campo, destruíam vilas, despojavam as pessoas, elas não tinham segurança. Então esse grupo de Davi, além de fazer as suas campanhas, suas lutas contra Saul, aquela fuga que ele fazia, mas também, além de dar proteção a Davi, eles também davam proteção a esses tosqueadores, a esses trabalhadores que estavam no campo. É evidente que, ao combater essas tribos, eles acabavam fazendo um favor aos proprietários das terras. E quando chegava a época da tosquia, então, esses fazendeiros, agradecidos pela proteção dada aos seus trabalhadores, separavam sempre uma parte daquilo que arrecadavam e davam para que Davi sustentasse ele e o seu exército, como reconhecimento pela proteção dada. Era uma troca de favores que tinha. E o texto aqui nos mostra que havia um homem chamado Nabal, muito rico, abastado, de família nobre. Ele era descendente de Caleb, da tribo de Caleb. Caleb era um homem lá que, junto com Josué,
né? Foi um dos valentes de Josué, que foram na terra, lembram disso, foram herdeiros, ganharam terras próprias em merecimento, tá certo? A lealdade que tiveram com o Senhor. E então esse era Nabal. E Davi calculou que Nabal também retribuiria da mesma maneira que os outros. E ele mandou então um grupo pequeno lá para falar com Nabal. Contudo, Nabal, diz o texto aqui, que era de coração duro, era um sovina, um avarento, e se recusou a ajudar. O próprio nome Nabal, no hebraico, significa tolo, nécio. Então, o próprio nome diz isso. E Davi, então, enviou alguns homens para pedir uma contribuição para esse grupo. Vejam lá nos versos 5 e 6, nos diz isso. Vocês mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar os textos. Enviou 10 moços. Ele lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, e perguntai-lhe meu nome como está. E direis àquele próspero, aquele homem tinha prosperidade: paz seja contigo, e tenha paz a sua casa, e tudo que possuís tenha paz. Veja bem o que Davi mandou eles falarem. 3 vezes a palavra paz. Paz seja contigo, tenha paz a sua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Paz, entre as palavras, ele está dizendo shalom, shalom, shalom. Shalom no hebraico, qual é o significado de shalom? Shalom é uma palavra que traduz desejo de paz, de bênção, de prosperidade, de tudo de bom para quem recebe essa bênção. Shalom. Esse é o significado desse cumprimento, dessa bênção que diz shalom, paz. Esse é o significado da palavra. Então, Davi desejava tudo de bom e mandou os servos dele desejar o que fosse de melhor para Nabal. Mas Nabal, tá certo? Então, levava essa mensagem específica de auxílio. Vejam lá. No verso 8 ele diz assim: pergunta aos teus moços, e eles nos dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Davi não estava exigindo nada. Não exigiu: quero 10%, quero 5%, quero alguma coisa, quero o pagamento. Mas o que você tiver, me ajude com o que você puder. É isso, não é? E Davi não foi pessoalmente, mas mandou alguns moços. Por quê? Porque se Davi fosse pessoalmente, ou ele fosse com o exército todo, ele estaria intimidando. Ele não quis fazer isso, ele não quis intimidar, ele não quis usar o poder, não é? Mas simplesmente usou de bom senso e mandou com humildade um grupo pequeno para pedir isso para Nabal. Não quis amedrontá-lo. Mas chegando na casa, Nabal escutando esse pedido, a resposta foi muito agressiva. Foi uma resposta de um homem totalmente desprovido de gratidão. Um homem que não entendia uma resposta, foi uma resposta inconsequente. Está certo? Inconsequente. Nos versos 10 ele diz assim: Nabal respondeu aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Ora, quem era Davi? Todo mundo sabia quem era Davi. Davi era conhecido, era o herói de guerra, aquele que entrava e saía, matava milhares, dezenas de milhares, era honrado em Israel por ser um grande guerreiro. Todo mundo sabia que ele era filho de Jessé, que ele era ungido rei. Mas, no entanto, ele diz: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele humilha Davi. Então, muitos são hoje em dia os servos. Tomaria eu, pois, o meu pão e minha água e a carne que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Essa foi a razão. Davi ficou indignado com isso. Davi se sentiu extremamente ofendido com essa posição. O entendimento de Davi foi que eu mandei os homens com humildade lá e ele me insultou. Essa que foi a verdade. Ele insultou Davi. Então, Davi, que tinha mostrado
muita paciência. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi, que já tinha poupado Saul aqui 2 vezes, tá certo? De matar Saul, porque sabia que ele era ungido de Deus e não poderia pôr a mão sobre o ungido de Deus. Davi, que tinha sempre essa característica de longanimidade, de calma, de paciência com o próprio inimigo, aqui ele ficou tão enfurecido que ele, diante da necessidade do grupo dele, que provavelmente estava passando fome, estava com necessidade, convocou 400 homens e vou dizer, agora eu vou lá a Nabal e vou acabar com todos, eu vou matar todo mundo que for homem daquela família. Todo o sexo masculino vai morrer, homens e crianças. Eu vou acabar com a descendência de Nabal. É isso que ele ia fazer. Eu vou destruir essa família, eu vou acabar com essa família. E Nabal, aquela insensatez, não é? Com essa demonstração de ingratidão, de suvinice, né? Ele tinha criado aqui uma situação de autodestruição dele e de sua própria família. Mas um dos servos de Nabal, vejam bem, diz o texto lá no verso 14, interessante aqui. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Então, esse servo de Nabal teve a sabedoria de procurar Abigail. Ele não adiantava procurar Nabal. Ele sabia que Nabal era um homem difícil trato. Diz que era duro e maligno, o texto diz aqui. Então, essa mulher, Abigail, era uma mulher que ele sabia que era uma mulher comunicável, uma mulher receptiva, uma mulher sábia. Abigail era uma mulher sábia. Vejam lá no início do texto, lá no verso 3, tá certo? Vai nos dizer isso. Que ela diz assim: Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Sensata e formosa. Veja que Deus, quando descreve aqui na sua palavra Abigail, ele começa dizendo que ela era sensata e bonita e formosa. Mas a beleza veio depois da sensatez. Primeiro ela era uma mulher sensata. Não é? E por isso, esse servo, que foi mais sensato ainda, correu para Abigail. E conta para Abigail o problema, tá certo? E Abigail, tá certo? Não repreendeu o marido, não falou nada com o marido, que sabia que não adiantava falar com o marido, conhecia muito bem o marido, tratou de proteger tanto o marido como a toda a família. E para Abigail, se Abigail tivesse notificado Nabal que Davi estava vindo, seria decretar a morte do marido, porque ele era um obstinado, intransigente, ia dizer não, ia proibir a mulher de fazer qualquer coisa, e ele sabia que ela sabia que essa família seria destruída. Então, ela preferiu agir sozinha, com sabedoria, com rapidez e com pressa em defender a sua família. Vejam bem, verso 18 diz assim: Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, enfim, fez toda aquela quantidade de comida e seguiu em direção, a toda pressa. Se Abigail tivesse deixado para o dia seguinte, não, amanhã eu vou tomar essa providência, não teria mais família. Mas ela entendeu isso e foi a toda pressa, com rapidez. Ela viu que não podia esperar. E ela, nesse caminho, já pensara no que faria ao encontrar o exército de Davi. E aqui, há uma demonstração clara do lado prático da sabedoria. Do lado prático da sabedoria. Ela sabia como apaziguar homens irados. Por quê? Porque ela tinha aprendido muito em casa. O marido dela era um traste, era um chato. Tá certo? Então ela aprendeu em casa como é que fazia, como é que contornava as situações com homens irados, não é? Destemperados. Ela era muito experiente nisso. Ela tinha uma experiência doméstica disso.
E algumas atitudes de Abigail aqui se destacam nela. Primeiro, o tato. Ela era uma mulher que tinha um tato muito grande. Ela conhecia seu marido. Sabia que ela não podia negar o temperamento do marido, tá certo? E ela foi lúcida, muito lúcida, ao admitir quem Nabal era, e ela assumiu pessoalmente a responsabilidade do problema. Puxou para ela o problema. Vejam lá nos versos 23 a 25, acontece isso. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, mais uma vez aqui, né? Veja, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. E lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouves as palavras da tua serva. Então ela usa aqui, veja bem, 6 vezes a palavra serva, 8 vezes, está certo? Ela se dirige para Davi. Ela tinha sabedoria. Ela tinha muita sabedoria. Ela tinha tato para lidar com Davi e com o seu exército. Mas acima disso, ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de fé. No verso 30, né, e 31, vamos ver isso. Ela diz assim: há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu príncipe, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar. Vejam bem, o que é que ela falou? Outras palavras, ela está dizendo o seguinte: Senhor, para Davi, enquanto eu estou olhando aqui, olho a olho, falando com você, eu estou vendo o próximo rei de Israel. Veja bem o tato dela, a fé que ela tinha. Não macule, ele está dizendo, não macule o teu futuro, tá certo? Um futuro tão grande que o Senhor tem, com o sangue de um homem tolo, de um inconsequente, como Nabal. Não é? Então, ele está dizendo o que ela está dizendo para Davi? Davi, você é muito maior que essa desavença, que essa pequena rusga, não é? Então, ela diz, aceite humildemente, tá certo? É isso que eu reservei para você, o seu exército, e siga teu caminho. E quando chegar o dia de ser rei sobre Israel, lembre-te de mim. É isso que ela pede. Que palavras sábias da Abigail. Mostra-nos uma coisa: quando nós enfrentamos uma crise muito grande, é preciso ter criatividade. E ela teve toda a criatividade aqui. Abigail foi esperta para reconhecer que precisava saciar a fome e a sede daqueles homens, tá certo? Tinha tato entremeado com humildade e uma palavra criativa, com um impacto suficiente nessa palavra para modificar os sentimentos do coração de Davi. Tá certo? Então ela teve tato e era uma mulher de fé. Mas ela era leal, ela tinha lealdade. Mais uma característica de alguém. Ora, Abigail tendo um marido como Nabal, que essa mulher devia sofrer muito Nabal naquela época, e a mulher sofria muito mesmo. Talvez ela até preferisse que Davi exercesse essa vingança. Ela ia ficar viúva e ia ficar muito bem de vida, tá certo? Se ela poderia ter preferido isso, mas não. Mas ela agiu com lealdade, defendendo a sua família e seu próprio esposo, não é? Ela teria um livramento, né? Tá certo? Mas ela preferiu a defesa do saqueado. Outra coisa que ela tinha era confiança absoluta no Senhor. Então, quando ela percorria o caminho de encontro de Davi, essa mulher, a Bíblia não nos diz, mas ela deve ter orado muito no caminho, tá certo? Para que Deus interferisse na situação, que Deus colocasse palavras na sua boca, tá certo? Então, quando nós enfrentamos crises, meus amados, nós temos que ser criativos, crer no Deus dos impossíveis, acima de tudo, e ter humildade diante do Senhor. Não é a nossa capacidade que nós vamos resolver as crises, mas é pela orientação de Deus, é que nos dá a criatividade para sairmos da crise, não é? E foi o que aconteceu.
Lá no verso 32 nós vemos, tá certo, que reaparece, ressurge o verdadeiro Davi, o coração de Davi. Porque então, veja lá no 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, porque hoje me tolhestes derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Então Davi entendeu, ali ressurge de fato o caráter verdadeiro de Davi, né? Ele recolheu a espada, mudou de atitude, deu meia volta e foi embora. E Davi demonstrou então aqui seu caráter em reconhecer o erro e voltou a ser humilde novamente. Então ela mudou o coração de Davi. Daí entender a gratidão de Davi ficou com Abigail. Por que ele ficou tão grato a Abigail? E todo mundo saiu ganhando aqui, missão cumprida. Davi não sujou as mãos com o sangue de Nabal, tá certo? Nabal, por sua vez, preservou sua vida, e a família de Abigail estava salva. E Davi ficou devedora a Abigail. Então inverteu totalmente aqui um problema, e o problema resolvido. Abigail retorna para sua casa, mas não relata o episódio ao seu marido, né? Porque ele estava bêbado, ele estava alcoolizado, ele estava embriagado, tá certo? E é interessante que Nabal era tão convencido que que ela chegou lá, ele estava fazendo o quê? Um banquete como rei. Ele se achava o maioral, ele se achava que era uma grande coisa. Eu sou o maioral aqui, tá certo? Eu faço banquetes igual rei. Ele gostava de se mostrar, demonstrar sua riqueza, demonstrar seus bens, né? Mas ele estava muito embriagado, e a mulher achou por bem não falar nada para ele, porque não adiantaria nada, tá certo? Então ela foi mediadora, esperou, teve paciência, esperou até o dia seguinte, quando ele saiu da embriaguez, né? Estava um pouco mais sóbrio, e relatou o que acontecera. E segundo o texto, Deus aqui, ele teve um impacto tão grande, que ele teve lá aqui diz que o coração ficou como pedra. Naturalmente aqui me dá a entender que ele teve um acidente vascular cerebral, eu acho. Teve uma crise hipertensiva, não é? Não porque tinha salvo a família, mas porque tinha perdido bens. Minha mulher pegou dinheiro, pegou coisa e deu para Davi. Morreu, tá certo? Ficou tão, né? Deve ter tido uma crise hipertensiva, alguma coisa assim. A Bíblia não fala, mas eu imagino isso. Mas Deus ainda foi tão benevolente com Nabal, que deu 10 dias de vida para ele, para daí ele morrer. Provavelmente para ver se ele se arrependia, provavelmente para ver se ele pensava na sua vida, provavelmente para reavaliar o procedimento que ele tinha tido, tá certo? Deu esse prazo para ele, mas depois Deus mata Nabal, e Nabal morreu. Amados, isso é muito importante. Quando nós decidimos pelo que é correto, Deus age por nós e cuida do impossível. Não há situação que Deus não possa resolver. Não há situação. Não da forma que muitas vezes como nós sonhamos, como nós queremos que seja solucionado. Mas tenha certeza, Ele vai resolver. Pode ser de outra maneira, mas Ele vai resolver. Presta atenção à resposta que Davi falou aqui, a resposta de Davi, quando ele recebeu essa notícia da morte de Nabal, lá no verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Ora, Davi aprendeu a lição, como diz: eu não preciso me vingar, essa batalha Deus já travou no meu lugar, tá certo? A vingança pertence a Deus, e esse é o ensino que nós temos que ter aqui, tá certo? Então essa história teve um final feliz. Davi, não é, soube da morte de Nabal,
ficou mais feliz ainda, porque ele devia ter batido o olho lá na Abigail lá atrás, viu que ela era de fato bonita, tá certo? Ficou viúva, agora sim, quero casar com essa mulher. Mandou uma proposta de casamento para Abigail, tá certo? E, de fato, Deus deu uma solução para Abigail, livrou Abigail de um casamento duro, triste, de um homem ímpio que ela tinha, e deu um casamento de um homem de Davi, do rei. Então Deus operou na vida de Abigail de uma forma maravilhosa aqui, tá certo? Na vida de Davi, na vida de Abigail, é Deus aqui operando maravilhosamente nesse episódio, tá certo? Não é? E desse casamento, a própria Bíblia vai nos dizer, depois, lá para frente, não é? Mais adiante, que Abigail deu um filho para Davi, tá certo? E esse filho chamava-se Quiliabe, ou Daniel. O nome dele era Daniel, certo? Então, Deus, e aqui é importante, porque às vezes fala Daniel, só lembramos ao outro Daniel. Aqui teve mais um Daniel aqui, que teve uma importância grande aqui nesse casamento. Então, Deus retira Abigail de uma família complicada, não é? E dá um casamento real, dá um bom marido para Abigail. Então, existem aqui algumas lições, meus amados, importantes na vida da Abigail e do seu encontro com Davi, que nós temos que deixar por nosso aprendizado, por nosso dia a dia. Primeiro, em meio de conflitos, temos que agir com sabedoria. Não devemos nos levar por impulsos, e a nossa tendência é agir por impulsos. Mas primeiro pedir que Deus nos revele todo o contexto da situação, todos os aspectos, tá certo? Devemos avaliar todos os aspectos. Não ser preconceituoso, mas tentar conhecer todas as facetas do caso e rogar por sabedoria no meio da crise. Nós temos que também entender que nós temos que aceitar cada conflito à medida que surge e tratar cada conflito separadamente, não deixar acumular conflitos. Trato um, trato o outro, trato um de cada vez. Não temos que ter medo do futuro com base que aquilo que ocorre no presente. Cada dia é um novo dia. E para cada dia basta o seu próprio mal. Não é que Jesus falou para nós? Então, não se preocupe, o que vai ser amanhã? Amanhã é amanhã. E Deus vai continuar operando. Porque Deus continuará. E Ele nos dará a graça necessária para enfrentar as dificuldades da maneira que surge. E saber que Deus é soberano. Em todos os conflitos e crises, tenha certeza, Deus nunca perde o controle. Deus está no controle absoluto de tudo. Nenhum fio cai da tua cabeça se não for por permissão de Deus. Deus é que controla toda a nossa vida. Tudo é fruto de Deus. Ou não é? Tudo é fruto de Deus. O que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Ou não é isso? Não é isso que diz a palavra de Deus? Todas, não está falando as coisas boas cooperam para o bem. Não, todas as coisas, até as crises, as tribulações, as dificuldades, tudo que Deus permite em nossas vidas, cooperam para o bem. E aqui, era uma crise muito grande que estava tendo. Tem que ver o tamanho da crise que era aqui nesse episódio. Mas Deus tomou a providência, levantou uma mulher sábia, deu sabedoria para Abigail, ela agiu da forma correta e resolveu todo o problema. Mas era Deus que estava no controle de tudo. Era Deus que estava fazendo isso, não é? Deus deveria estar aqui até respondendo a oração de Abigail, tá certo? Abigail deve ter pedido muitas vezes: Senhor, muda meu marido, tá certo? Muda meu marido. Então Deus é soberano. O marido não mudou, mas Deus não mudou, mas matou, quer dizer, do jeito dele, tá certo? Ele resolveu o problema do jeito dele, tá certo? E Deus pode fazer isso. Agora, não vai pedir, mulheres, não peçam para matar o marido, por favor. Certo? Não.
nós já tivemos uma experiência assim, uma ocasião. Na ocasião, nós tínhamos um grupo de descasados, e tinha uma senhora, ela era uma pentecostal que fazia parte do grupo. E ela orava, e sempre orava e pedia que Deus matasse o marido dela. Eliminasse o marido dela, porque o marido era ímpio, ela não sei o quê, tinha que me livrar desse marido e tal. E até que a Marilena tal, nós demos um conselho para ela. Falei, mas acho que você está errada. Quando você se converteu, quando você sempre foi da igreja? Não, me converti depois. Tá. E seu marido não se converteu? Não. Pois é, e ela era daquela assembleana, sabe, tuburfu, que não se depila, o cabelo, saiona, aquele bicho que vira. Muito bem. Naturalmente, quando casou com o marido, ela devia ser bonita, se arrumava e tal. Daí o marido, pense, pare, ele não entendia isso aí. Ela agia totalmente errado. E a Marilena aconselhou ela, minha irmã, primeira coisa que você vai ter que fazer, mude a oração. Peça para Deus transformar o coração do teu marido. Não é para matar o marido, não é para morrer, não é para ficar viúva. Peça para... Agora você vai fazer a tua parte. Né? Tem que agir com sabedoria. Você vai, corte o cabelo, se ajeite, põe um brinquinho aí, dá uma ajeitada no visual, tá certo? E ela fez isso. Passou-se uns tempos, o que aconteceu? O marido se reconciliaram bem, começaram a estar bem, ele foi para a igreja, se converteu, está tudo bem, tá certo? Mas é sabedoria, não é? Então, aqui foi a mesma coisa, agir com sabedoria, certo? Então, não tenha desespero, tá certo? Não tenha esperança. Haja de acordo com o que a Bíblia nos ensina, tá certo, meus irmãos? Agora, na crise, trate de agir como Abigail agiu. Como Abigail. Bom senso, humildade, gratidão, fé e lealdade. Essa é a forma que ela agiu. E nas crises familiares, agora para as mães, haja como Abigail. Se você tem crise na família, tenha pressa em resolver o problema da tua família. Não deixe para depois. É isso que Abigail fez. Abigail se apressou em resolver o problema. Tá certo? Ela não deixou para depois, senão seria muito tarde. Teria perdido toda a família. Então vejam, no verso 18, ela apressou-se em preparar a oferta para Davi. No verso 23 diz assim, ele apressou-se diante de Davi. No verso 34, fala novamente a mesma palavra. Ela diz assim, Davi está falando, se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado em pé tal família. No verso 42, quando ela foi convidada para ser esposa, o que ela fez? Apressou-se a ir com Davi. Então ela era uma mulher que tinha pressa para resolver as coisas. Ela não deixava para depois. Tá certo? E isso é muito importante. A conclusão que eu quero chegar aqui, meus irmãos, assim, nessa história de Abigail, que fica muito evidenciado que as mulheres e as mães em especial têm muita importância, elas influenciam e são elas que defendem as suas famílias. Elas são as leoas que defendem os filhos. Abigail saiu prontamente em defesa da sua família. E mãe verdadeira sempre sai em defesa da família. Para salvar família é importante ter prudência, pressa e temor a Deus. Sempre. Sempre. Então, nesse mês em que nós intercedemos pelas nossas famílias, que possamos ter Abigail como exemplo de quem defendeu a sua família. E no Dia das Mães, vamos reconhecer a importância da mãe e da mulher dentro do lar. Que tal como Abigail, a mulher defende e salva. Abigail. Eu tenho uma Abigail em casa, que várias vezes saiu em defesa da família. Não precisou pedir. Ela foi à luta para defender a família. Então, com humildade, com temor a Deus e com o joelho em terra intercedendo pela família. A oração das mães é uma oração maravilhosa. Deus deve ouvir com muito mais carinho. A Bíblia nos mostra isso.
a oração de Ana, a oração de Abigail, e outras mulheres que intercederam tanto. As mães, as mulheres são verdadeiras intercessoras. Elas têm isso no coração. Tenham certeza, Deus ouve mais as orações das mulheres do que dos homens. Tá certo? Porque a Bíblia nos mostra isso. Quanto elas oram. E são mulheres de oração. Eu louvo a Deus pela existência da nossa SAF. A SAF aqui da Silva Jardim, pelo menos, é uma SAF intercessora. E tenho a certeza, mulheres da SAF, mães da SAF, no céu, os primeiros lugares vão ser de vocês. Tá certo? Não vão ser dos presbíteros, não serão dos oficiais da igreja, e muito menos dos pastores. Os primeiros lugares no céu serão das mães intercessoras. Fiquem certos disso. Que Deus nos ajude. Feliz Dia das Mães. Um bom dia para todas as mulheres. Divirtam-se com suas famílias e que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém?